Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Turma, essa aqui vai ser a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá certo? Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre os gêneros textuais, notícia e reportagem. E vamos aprender a diferenciar o que é a notícia e o que é a reportagem e quais são as estruturas que compõem aí esses dois gêneros textuais. Convido vocês a pegarem o livro aí de vocês, tá? É super importante, galera, vocês acompanharem as videoaulas com o livro na mão, tá? Não faz sentido fazer um sem o outro. Eu não posso assistir a videoaula sem o livro e nem utilizar o livro, nesse caso, sem a videoaula. Então, um auxilia o outro. É importante demais que vocês utilizem o livro de vocês na videoaula, ok? Vamos então aí para a nossa aula? Olá pessoal, vamos dar seguimento então aí, sétimo ano, à nossa aula. Nós vamos tratar aqui do que é um gênero textual, notícia e reportagem. Então, os objetivos então aqui dessa aula é saber diferenciar notícia de reportagem, que são os gêneros trabalhados aqui no início do livro, na página 2 a seguir. Convido vocês aí a abrirem o livro na página 2 do capítulo 4. E aí nós temos um título que é o que, quando e como assim. Percebam que essa interrogação, esse questionamento, sinaliza para nós leitores como que a notícia é escrita. O que, quando e como assim. Quer dizer, o que aconteceu, como aconteceu os fatos e quando. Então, esse questionamento que o jornalista utiliza ao escrever a notícia, ao noticiar aí, tá certo? Pessoal, aqui na página 2 nós temos a capa aí, né, de um jornal. Esse jornal é da cidade de Salvador, né, capital da Bahia, e esse jornal tem por nome Aurora da Rua. Olha como é que o nome do jornal vem aqui, ele vem um pouco maior, tá, para dar destaque. E o nome do jornal é o seguinte, ó. O slogan do jornal é o jornal que nasce da rua, tá? O nome do jornal é Aurora da Rua e o slogan desse jornal é o jornal que nasce da rua. A matéria que tem na capa desse jornal é quem você pensa que somos? Quer dizer, é aí um questionamento. E eu tenho vários rostos em torno aí de várias flores e várias folhas. Esses rostos estão sendo mostrados de pessoas reais e essas pessoas são pessoas que vêm das ruas, são pessoas que moram nas ruas. É a população que vive de catar papelão, latinhas, são moradores de ruas. Não são todos que são moradores de ruas, mas são pessoas que vivem na rua. É uma população que trabalha nas ruas e que vivem ali da rua. Mas o jornal aqui, qual é a função, qual é a ideia desse jornal? É dar visibilidade, dar voz a essas pessoas. Mostrar que as pessoas também que vivem nas ruas, essa população que mora na rua, que cata latinha, que cata papelão, que trabalha com materiais recicláveis, são pessoas também que têm voz e que têm cultura também nessas pessoas. Então a ideia do jornal é trazer o quê? Dar voz, dar a essas pessoas uma visibilidade, tá certo? Então a função desse jornal aqui é essa mesmo. Trazer essas pessoas e dizer o seguinte, ó, essas pessoas também fazem parte da sociedade. Tá? São pessoas como nós, são trabalhadores como qualquer outro, ok? Então o jornal ele traz aqui uma humanização dessas pessoas. Porque o que acontece? Existe muito preconceito por parte da sociedade com moradores de rua, com catadores de papel, com catadores de latinha. Então o que o jornal está fazendo aqui? Dizer o seguinte, não, essas pessoas são pessoas como nós, essas pessoas também têm voz, tá? Elas estão aqui e elas têm seus direitos, enfim. É essa a ideia do jornal. Lá no painel de leitura, na página 3, nós temos então uma notícia. É aí que entra a diferenciação. O que é uma notícia e o que é uma reportagem. Aqui eu tenho uma notícia, tá? Na página 3. Na página a seguir, lá na página 7, eu tenho uma reportagem. Enquanto que aqui na 3 eu tenho uma notícia, na página 7, acompanhe por favor, eu tenho uma reportagem. Qual que é a diferença? O que primeiro é a notícia? E qual que é a característica dessa notícia? A notícia é aquilo que é novo. Ela vem de novo, acontece ali e ela por exemplo, o jornal aconteceu algo de manhã e o jornal do meio-dia já mostra. Ou acontece, por exemplo,
um plantão noticiário de mostrar ali em tempo real o que está acontecendo. Hoje, com a utilização da internet, nós acessamos as notícias o tempo todo, nos celulares, nos tablets, nos iPads, nos nossos notebooks, o que está acontecendo em tempo real no mundo. Quer dizer, o que está acontecendo lá na China agora, eu consigo saber aqui. Tá? Isso se chama notícia em tempo real. Portanto, a principal característica da notícia, que ela é algo novo que está acontecendo, tá? E tudo pode virar notícia? Nem sempre. O que pode virar notícia? Assuntos relevantes para a sociedade. Tá? Nem todos os acontecimentos do mundo, ou de uma cidade, ou de uma região, se tornam notícia. Porque nem tudo tem relevância a ponto de virar notícia. Então, é uma outra característica da notícia aí. Primeira característica, que ela é algo novo que está acontecendo, é algo atual, e que também, para se tornar notícia, tem que ser relevante. Tem que ser algo de interesse das pessoas. Tá? Que as pessoas interessam em ler ou assistirem. Tem notícias que chocam muitas pessoas, que chocam a sociedade, como por exemplo o 11 de setembro, a queda, a derrubada das Torres Gêmeas, foi algo que foi noticiado o tempo todo, né, em tempo real. O Covid-19 agora, a gente vê o tempo todo, sempre os jornais falando sobre isso, os repórteres ali em tempo real mostrando, enfim. Notícia para ser mostrada e para virar notícia, ela precisa ter uma relevância. Ela precisa ser, não só a questão de ser interessante, mas ela precisa ter sim realmente uma relevância. Ela precisa ser mostrada para a sociedade, que não é qualquer assunto que pode se tornar notícia. Tá certo, pessoal? E qual que é a diferença então? O que é uma reportagem? Já a reportagem pode ser um assunto que seja atual, mas também pode ser um assunto de uma outra época, enquanto a notícia não. O que aconteceu há 10 dias atrás já não é mais notícia. Tá? Notícia é o que aconteceu agora, de manhã, ou, por exemplo, há 2 horas atrás. Isso é notícia. Eu posso, por exemplo, um jornalista pode, por exemplo, fazer uma reportagem sobre acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, sobre acontecimentos das Torres Gêmeas que foram derrubadas. Quer dizer, os jornalistas podem criar, descobrirem reportagens, enfim, criar assuntos sobre isso e esses assuntos virarem reportagens. Entende então qual é a diferença? Enquanto que notícia é algo imediato, que está acontecendo, a reportagem já pode ser um recorte no tempo, pode ser também algo que aconteceu há muito tempo atrás e é uma reportagem e pode estar sendo falado agora. Tá bom? Então essa é a diferença. O que a gente tem que entender? Como que a estrutura da notícia e da reportagem funciona? Nós temos uma espécie, lá na página 7, turma, nós temos aí na notícia e na reportagem a pirâmide, ela funciona assim, uma pirâmide, certo? Mas na notícia e na reportagem a pirâmide ela é invertida, porque eu tenho aqui o título. Então, se atentem para isso, se atentem para essa estrutura. Eu tenho o título da notícia em primeiro lugar, depois eu tenho a linha fina, tá? Depois eu tenho o lead e depois eu tenho o corpo da notícia. O restante todo ali é o corpo da notícia. Vou explicar o que é cada um dessas características aí. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho na notícia o título, tá? Toda notícia tem um título. E quase todas as notícias, nem todas, tem também um outro elemento que se chama linha fina. O que é essa linha fina? Essa linha fina, ela faz uma espécie de resumo do que vai tratar o texto. Tá? Então ela já sinaliza para o leitor do que esse texto, do que essa notícia trata. Tá? Logo a seguir, eu tenho outro elemento que é o lead. Tá? O lead está ali logo no primeiro parágrafo, mais precisamente nas primeiras linhas do primeiro parágrafo. O que esse lead faz? Ele sinaliza para nós leitores a parte mais importante da notícia. Então, logo nas primeiras linhas eu tenho a parte mais importante da notícia. E essa parte mais importante, ela tem um nome de lead, tá? E todo o restante da reportagem, que é chamada de corpo do texto, corpo da notícia aí, tá? Então, só fazendo a retomada na nossa aula. O que eu falei aqui? Eu diferenciei a notícia de reportagem, a característica da notícia
é que ela é algo imediato que está acontecendo no mundo, na sua região, na cidade ou no bairro. Então isso é uma notícia, é algo que está acontecendo de imediato, ela é imediata, acontecendo agora, tá? A reportagem pode ser que ela esteja acontecendo agora, ou pode ser que exista, pode se fazer uma reportagem de uma outra época, de um outro período. Outra coisa importante, enquanto que eu tenho aqui, ó, na notícia, no corpo da notícia, pode ser que um jornalista tire daqui uma parte e essa parte vire uma reportagem. Uma reportagem é um assunto mais aprofundado da notícia, tá? Então eu tenho ali no corpo da notícia um assunto que é super interessante. E aí o jornalista ele aprofunda mais sobre esse assunto e aí isso é chamado de reportagem. É uma outra característica também da reportagem, tá certo? É um assunto mais aprofundado, mais analisado, mais pesquisado, tá? Então, a notícia e a reportagem têm a estrutura de uma pirâmide invertida. Tem o título, tem a linha fina e tem o lead e todo o restante é... Galera, seguindo então a nossa aula, fica agora uma orientação de atividades. Vocês farão uma atividade que inicia na página 4 e segue até a página 12, certo? Na página 12 vocês farão até a questão de número 21, ok? Qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato comigo. Relembrando, as atividades começam na página 4 e seguem até a página 12, tá? Na página 12, somente até a questão de número 21. Então, bons estudos e boa aula.